Fala aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre reflexão e inversão de pulsos numa corda. Então imagina que você tem lá uma cordinha e você faz um pulso nessa corda. Isso aqui, você faz um pulso nela, esse pulso vai se propagando, até que ele chega na extremidade. Quando ele bater na extremidade, ele vai voltar. Mas como que ele volta? Existem dois casos. O primeiro caso em que a gente tem uma extremidade fixa. O que quer dizer uma extremidade fixa? Quer dizer que a posição dele aqui é fixa. Então vamos dizer que aqui a posição x é igual a zero. Então o y de x igual a zero é sempre fixo. No caso aqui vamos dizer que ele é sempre igual a zero. Ou seja, ele não varia de posição, ele é sempre um valor constante. O que acontece com um pulso que está se propagando e chega numa extremidade fixa? Chegou na extremidade fixa, a extremidade não sobe nem desce, ela faz uma força no sentido contrário, a gente inverte de fase. Então, se ele vem assim, ele volta assim, e se ele vai assim, ele volta assim. Beleza? O outro caso é quando a gente tem uma extremidade livre. Então, essa extremidade aqui, ela não é fixa. Ela pode subir e pode descer. O que vai acontecer numa extremidade livre? Eu vou fazer meu pulso, esse pulso vai se propagar. Quando chegar aqui, ele vai empurrar a corda, a extremidade livre, para cima, para baixo e vai voltar exatamente da mesma forma que foi. Então ele mantém a fase. Se vai uma onda assim, essa onda vai bater, vai fazer a extremidade mexer e volta exatamente igual. Se ela vai assim, ela vai, bate e volta extremamente igual. Certo? Mas tem como mostrar isso matematicamente? Tem. Só lembrar que a equação da onda, uma equação generalizada para a onda é isso aqui. Só que a gente precisa derivar o tempo todo? Derivar em x, derivar em t o tempo todo? Não! É só a gente lembrar que existe uma solução geral, que é uma onda sempre pode ser descrita como uma função de x menos vt somada com uma função de x mais vt. Mesmo que uma das duas seja zero. Mas isso aqui é uma solução geral para essa equação. Então, toda onda pode ser descrita desse jeito. Vamos fazer isso para a seguinte onda, então. Vamos dizer que eu tenho uma ondinha aqui, se propagando no sentido negativo do eixo x. E eu tenho uma extremidade fixa aqui em x igual a zero. Ou seja, meu y em zero, em x igual a zero, e um tempo t qualquer, é sempre igual a zero. Ela não varia. Então, antes de eu ter uma reflexão, como é que é a equação dessa onda? Basta a gente lembrar que essa equação geral, esse é o caso geral, f de x menos vt é uma onda que se propaga menos vt, no sentido positivo do eixo x, e g de x mais vt é uma onda que se propaga mais vt, no sentido negativo do eixo x. Como é que eu tenho uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo x, o f de x menos vt é igual a zero. Eu tenho só um g de x mais vt antes da reflexão. Ah, mas e depois da reflexão? Então, ele vai bater e vai voltar. Quando ele voltar, ele vai estar em qual sentido? Sentido positivo do eixo x. Logo, como vai ser a equação dele? Se ele tem só o sentido positivo do eixo x, então isso aqui é zero. Então, antes da reflexão, ele é um g de x mais vt. Depois da reflexão, ele é um f de x menos vt. Mas como que essas duas equações estão relacionadas entre si? Qual que é o ponto em que essa equação se encontra com essa? Quando a gente está em y de x igual a zero. Quando a gente está em x igual a zero, essas equações têm que ser igual a zero. Então, meu y em zero tem que ser igual a zero. Quem que é meu y em zero? É o meu x menos vt, mais o meu g de x mais vt. Só que o x é igual a zero, então botei aqui 0 menos vt, 0 mais vt. Beleza? Então, isso aqui nada mais é que... O que isso quer dizer? Quer dizer que a função de menos vt tem que ser igual
se eu passar para lá, menos um G de mais VT. V vezes T tem unidade de quê? Tem unidade de distância. Logo, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou dizer que x' é igual a menos VT. Beleza? Então, como vai ficar a minha equação aqui? Eu vou ter que f de x' é igual a menos g de menos x'. Entendeu? Fiz só uma transformação de variáveis aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda transformação de variáveis. Eu vou dizer que meu x' nada mais é do que x menos VT. Tá? Eu vou substituir o x' por x menos VT. Eu vou ter que meu f de x' vai virar f de x menos VT é igual a menos g de menos x', ou seja, menos x mais VT. Ou seja, como que a minha função, que era antes da reflexão e depois da reflexão, estão relacionadas? A amplitude inverte e o sentido antes era x menos VT, depois virou menos x mais VT. E o sentido inverte. Beleza? Então, ó, se eu tenho uma ondinha que está se propagando para lá desse jeito, o que vai acontecer? Quando ela refletir, ela vai inverter de sentido, ela vai inverter de amplitude, ou seja, se ela era assim, ela vai ficar assim, e ela vai começar a se propagar no sentido contrário. Beleza? Então agora, ó, lembrando, extremidade fixa, ele bate na extremidade e volta invertido. Extremidade livre, ele chega na extremidade, faz a extremidade oscilar, e no que a extremidade oscila, ele reflete, mantendo a fase. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então, responde aí. Bons estudos!